17 de abril de 1996, 5 da tarde. Curva do Oeste, na estrada que liga Marabá a Eldorado dos Carajás, interior do Pará. Uma terra até então sem lei, ou só a lei do mais forte. 19 mortos na hora, mais 3 nos dias seguintes por causa de ferimentos. Todos agricultores sem terra, assassinados pela polícia militar quando faziam uma marcha contra a demora na desapropriação de terras. Que com os avanços constitucionais conseguimos institucionalizar espaço de concertação, de negociação, de diálogo político entre a sociedade organizada e o governo. Nesses 25 anos de luta, tivemos momentos mais importantes, mais intensos, com muito mais avanços e momentos também com mais dificuldade. Eu lembro do início do debate para a construção e para a institucionalização deste conceito. Portanto, nós precisamos fazer com que o CONDRAF continue sendo forte, valorizado, principalmente no momento que vivemos agora, de grandes desafios, das mudanças climáticas, adaptar as políticas públicas, fazer uma grande transição agroecológica e discutirmos, por exemplo, um desenvolvimento verdadeiramente sustentável. Está em construção um projeto estratégico para o meio rural brasileiro, de fortalecimento da agricultura e produção familiar e tradicional, com respeito às diversidades. As comunidades debatem um futuro para o Brasil rural, com maior crescimento econômico, redução das desigualdades sociais e regionais e melhoria da qualidade de vida das populações rurais. É a primeira Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, organizada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável. Na nossa região nunca tivemos a oportunidade de estar tendo uma conferência, de estar sendo ouvido para saber o que o agricultor realmente tem necessidade. A gente só tinha aquela política que vinha de cima. Hoje já se pensa diferente. A partir da criação do CONDRAF, nós realizamos conferências importantes no desenvolvimento rural sustentável e a conferência de ATER. Mas eu acho que uma coisa fundamental que ocorreu foi o entendimento de meio rural, porque até então você dividia campo e cidade. No entanto, no meio rural é muito mais do que isso, não é só campo. Nós temos, além do campo, nós temos as águas e temos a floresta. Então, o que me marcou foi mostrar para o Brasil e para outras regiões do Brasil que a floresta é coisa fundamental nesse processo. E a gente conseguiu, no CONDRAF, construir política e reconhecer que no meio rural não é uma coisa só. Existe água e que existe floresta. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural e Sustentável, CONDRAF, órgão colegiado do Ministério do Desenvolvimento Agrário, realizou sua reunião ordinária de número 51. Cerca de 110 pessoas participaram, entre elas convidados e coordenadores do Conselho, representantes das unidades do MDA, além de delegados federais do Ministério nos estados. Um momento de uma extraordinária possibilidade da gente construir os pilares de uma política nacional de assistência técnica e extensão rural. Para você qualificar a habitação rural, para você qualificar a própria política de comercialização, de organização das propriedades, é imprescindível que todos os agricultores tenham uma assistência técnica qualificada. O resultado desse processo de diálogo é o aprimoramento do Plano Safra, melhorar sua qualidade. No encontro foi apresentado um balanço das políticas públicas executadas a partir do Plano Safra de 2015. Os participantes também discutiram propostas para o próximo Plano Safra. A contribuição dos movimentos sociais e entidades da sociedade civil é extremamente importante para a elaboração dos programas do Ministério. Para nós é fundamental a produção de alimentos em quantidade, mas também em qualidade. Alimentos que garantam a segurança alimentar e nutricional da população brasileira, mas que sejam também alimentos que promovam a saúde e a vida das pessoas.
histórias, muitas memórias, principalmente para nós que estivemos aí nos momentos desde a criação, no sentido da gente pensar como é que nós poderíamos planejar e construir um plano nacional de desenvolvimento para a agricultura familiar. Então, poder construir todos os debates, as conferências, organizar nosso planejamento, são memórias que ficam para nós sempre marcadas, porque é um processo de construção, de aprofundamento num espaço ímpar como é o CONDRAF. Mas dizer da memória que fica para mim mais forte foi exatamente quando nós sofremos o golpe e perdemos o CONDRAF. Quando fomos comunicados que esse espaço seria extinto, eu, os companheiros da FETRAF e também o companheiro Mandela, nos organizamos, o Conselho nos indicou para continuar presidindo o CONDRAF enquanto sociedade civil, ainda que não fosse reconhecido como um espaço também institucional por parte do governo. Um ano de retomada do diálogo da sociedade civil e do governo e da construção de políticas públicas. O MDA voltou e a discussão dos territórios de identidade retornou com força. O MDA voltou, o CONDRAF voltou. Com isso, o retorno do diálogo com a sociedade civil, com os movimentos sociais, no aprimoramento das políticas públicas para o meio rural brasileiro. O MDA voltou, o CONDRAF voltou, a participação social voltou. Um ano do MDA, um ano de reconstrução do CONDRAF e um ano de dignidade das famílias do campo, das florestas e das águas. O MDA voltou, a reforma agrária voltou e o resultado foi a diminuição da inflação de alimentos no Brasil. Vamos vigiar para que continuemos a entregar comida de qualidade e farta na mesa do povo brasileiro. Um ano de muito trabalho, luta e coragem para reconstruir as políticas públicas para a agricultura familiar, retomar a reforma agrária e levar o alimento saudável produzido com base agroecológica para a mesa de todas as famílias brasileiras. Muita honra e com muita alegria que nesse momento a gente festeja os 25 anos de luta deste Conselho. É importante dizer que nós não estamos aqui à toa, nós viemos em busca da transformação social de todos os povos do campo, das florestas e das águas. Então é com grande alegria, com imenso prazer, que nesse momento a gente, mais uma vez, faz com que o CONDRAF seja não só lembrado, mas que seja um espaço de construção de políticas públicas para a agricultura familiar. Um viva para nós! Um órgão colegiado de participação social vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, mas que conta com a participação de diversas organizações dos movimentos sociais do campo, das águas, das florestas, e entidades que atuam com o desenvolvimento rural sustentável, além de uma série de outros representantes de órgãos públicos dos ministérios do governo federal. Primeiro que a participação social ela é de suma importância nos demais conselhos, não só no CONDRAF, porque é a partir da participação de que a sociedade ela vai ser ouvida e os seus clamores, as suas facetas elas vão ser trazidas. E aí o CONDRAF ele traz esse conjunto de diferentes representações para trazer essas diferentes realidades, esses diferentes territórios que existem na sociedade. Ter a participação no CONDRAF é a gente trazer o sentimento, né, da agricultura familiar para construir essa política com a nossa cara, com o nosso jeito, com a nossa identidade. Então por isso que para a gente é de suma importância, não só a retomada do CONDRAF, mas como também a participação social nesse espaço. Para que as políticas no rural cheguem com qualidade, cheguem com a cara do povo e cheguem para mudar a vida do agricultor e da agricultora familiar. Então absorvemos uma série de contribuições que vão ajudar a gente a construir um plano participativo mais agroecológico para a safra 2024-2025. Você pode até não perceber, mas o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável faz parte do seu dia a dia. Isso porque a luta dos povos do campo,
das águas e das florestas, ao longo dos últimos 25 anos, foi responsável pela construção de políticas públicas históricas que mudaram a vida de milhares de pessoas no rural brasileiro e proporcionaram a produção de alimentos saudáveis que chegaram até o seu prato. O Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar nasceu da pressão dos movimentos sociais. E ao longo do tempo tivemos altos e baixos, momentos difíceis em que tentaram nos calar, mas eles não conseguiram. Nós sempre estivemos aqui. Realizamos conferências, oficinas, seminários, audiências públicas, ajudamos a construir leis e fizemos centenas de reuniões ordinárias e extraordinárias que fizeram o governo entender mais e melhor quais são os nossos sonhos e demandas. Somos responsáveis pela fiscalização e monitoramento das políticas de desenvolvimento rural no Brasil. Hoje temos 68 membros, sendo 36 conselheiras e conselheiros representantes da sociedade civil eleitos democraticamente e 32 representantes da gestão pública federal indicados pelos diferentes órgãos do governo. O CONDRAF está no alimento que você come. Nossa luta não é só para melhorar a vida de quem se beneficia diretamente das políticas, mas de toda a população no nosso país. A agricultura familiar promove saúde e qualidade de vida. A força da participação social é o que nos move. O povo tem voz e direito a participar da construção das políticas públicas, assim como rege a nossa Constituição. Somos o CONDRAF. Lutamos pelo desenvolvimento rural sustentável ao longo de 25 anos e, mesmo com todas as adversidades, construímos sem medo a reforma agrária, a agricultura familiar, o abastecimento e a soberania alimentar neste país. Você pode até nem perceber, mas o CONDRAF faz parte do seu dia a dia e estamos prontos, dia e noite, de punhos erguidos, para seguir lutando pelos próximos anos.